Olá, bem-vindos ao Number 27 Soul Jack. Agora, este triunfo foi lançado em 1966, uma época criticada por muitos como o início da decadência da indústria automobilística britânica. E de fato, este carro, o GT6, realmente apresenta muitos desses sintomas. Ele foi lançado com uma falha perigosa na dirigibilidade, ele usa um chassi ultrapassado e o marketing foi baseado em uma mentira. Acho que essa foi a maior oportunidade perdida da Triumph. Vamos analisar cada uma dessas três coisas para explicar por que ele não teve o desempenho que deveria. Era basicamente uma versão fastback do Spitfire, que por sua vez remontava ao Herald de 1959, então não era um design novo. E a construção com chassi separado da carroceria já estava ultrapassada quando foi lançado. Esse sistema permitia que eles fizessem vários carros diferentes sobre o mesmo chassi quando tinham pouco dinheiro. Assim, conseguiram oferecer grande variedade mesmo com poucos recursos. O Spitfire foi lançado em 63 e foi um grande sucesso. Para aproveitar isso, eles contrataram Giovanni Michelotti, o designer italiano, para criar uma versão coupé, e o resultado ficou ainda mais bonito que o original. No entanto, havia um problema. O peso extra da carroceria adicional acabou sendo demais para o pequeno motor 1,1 litro do Spitfire. Então o projeto foi engavetado e isso poderia ter sido o fim do GT6. Mas o departamento de corridas da Triumph descobriu que esse, na verdade, era um design aerodinâmico muito eficiente. Usaram isso no carro de corrida deles em Le Mans. E esse carro ficou em primeiro na sua categoria e em 13º no geral, um resultado brilhante. Isso inspirou a alta administração a dar uma nova olhada no projeto. Para fornecer a potência necessária, usaram os 6 cilindros em linha de 2 litros do Vitesse, que surpreendentemente ainda tem só 104 cavalos. Mas por outro lado, ele só precisava empurrar 900 quilos. Os primeiros GT6 vieram com suspensão traseira de eixo oscilante, algo herdado do Herald Sedan. Agora, o problema é que a suspensão de eixo oscilante tem uma grande variação de camber nos extremos do curso. Agora, isso pode ser aceitável em um carro de uso diário como o Fusca, que também tinha isso. Num carro esportivo como este, isso é um problema real. Quando a suspensão chega ao limite máximo de extensão, por exemplo, as rodas literalmente se recolhem para dentro. Algo que poderia ser muito perigoso. A imprensa automobilística dos Estados Unidos ficou especialmente indignada com isso. E como esse era o maior mercado da Triumph, eles foram obrigados a fazer algo a respeito. Então, carros mais recentes como este, Mark II e Mark III, têm um sistema atualizado. Vamos ver se resolveram o problema. Agora, existiram 3 versões do GT6. O Mark I era o infame, com aquele perigoso sistema de suspensão traseira que costumava recolher. Mas eu acho que também é o mais bonito em uma cor escura, com rodas raiadas. Elas ficam fantásticas. Os Mark II usavam um sistema de suspensão traseira Rotor Flex, e depois mudaram isso novamente para o Mark III, para algo que ainda funcionava bem, mas era mais barato de produzir. Este usa a última versão. Originalmente era um carro com rotor flex, mas foi atualizado para usar a última versão daquela suspensão traseira. Também tem um volante um pouco menor e rodas de liga leve não originais, mas, fora isso, é praticamente original. Certo, então vamos começar pelo ponto forte, que é o motor. Vamos passar as marchas aqui e ver como ele se comporta. Com certeza o som é bom. Isso eu já posso te dizer, certo?
A troca de marchas é algo que você realmente sente nesse carro. Ela acaba sendo o centro das atenções de certa forma, porque é pesada e o curso de um lado para o outro é tão longo que quando você vai da segunda, é fácil tentar colocar de volta na primeira. Você realmente tem que puxar para o lado para engatar. Tem seu charme porque, sendo tão pesada, também é bastante precisa. Isso simplesmente dá ao carro um caráter mais masculino, digamos assim. O motor não é tão rápido, quero dizer, 104 cavalos de potência. Sim, ele é leve, são 4 marchas. Eu continuo esquecendo, vou só colocar em overdrive. Isso, o overdrive pode ser usado na terceira e na quarta, mas o som é maravilhoso, é realmente suave também. A direção tem um certo peso, o que é bom porque em linha reta o carro tende a oscilar um pouco. E se fosse mais leve, acho que começaria a parecer um pouco instável. Mas ainda tem algo na forma como ele faz as curvas, que não passa muita confiança, nem empolga. Parece que ele quer sair de frente, mas eu também não confio totalmente na traseira do carro. Acho que talvez seja o tipo de carro que você precisa conhecer melhor antes de conseguir tirar o máximo dele. Acho que o fato do motor não parecer muito responsivo é agravado pelo curso bem longo do acelerador. Mas, no geral, simplesmente não parece ser o tipo de motor que quer ser forçado demais. Agora, acho que quando isso foi lançado pela primeira vez, a Triumph sabia que não estava totalmente certo. Obviamente, havia aquele problema com a suspensão traseira, que simplesmente não deveria estar em um carro esportivo. Mas, para tentar valorizar ao máximo, o departamento de marketing disse que isso era um desenvolvimento direto dos carros vencedores de Le Mans. Acho que você não pode realmente culpá-los por isso, exceto pelo fato de que é completamente mentira. O projeto GT é anterior. Acho que alguém acabou batendo ali. Sim, na verdade o projeto GT veio antes dos carros de Le Mans e não tinha nada em comum com eles, exceto pela aparência da carroceria. Agora, apesar dessa mentira, isso foi um fracasso comercial. Em 1973, eles simplesmente não estavam vendendo o suficiente. E em 73, eles tiraram o carro do mercado completamente. O que é uma grande pena, porque eu acho que isso tinha potencial para ser um carro sensacional que realmente poderia ter colocado a Triumph no mapa. Afinal, não havia ninguém vendendo um coupé pequeno por esse valor, um preço tão baixo, com um motor de 6 cilindros na frente também. Agora, dirigindo hoje, eu tenho que dizer que ele realmente mostra a sua idade. A ergonomia é completamente bagunçada. Acho que uma das coisas mais engraçadas é onde fica a chave de ignição. Ela fica tão baixa, praticamente entre os seus pés. E todos os mostradores estão espalhados por todo lado. E os vários botões também, que não fazem muito sentido. Pelo menos os controles de aquecimento estão todos em um só lugar. E eu gosto do fato de que você tem os controles do ventilador junto com o desembaçador do carro e depois o máximo. Mas aí, se você quiser mais, tem um botão de reforço onde você puxa e ele te dá um pouco mais de ventilação. Mas não é muito, eu acho, pela sensação. O volante é enorme. Ele é meio deslocado para a esquerda e inclinado para baixo à direita, em direção ao paralama dianteiro. E os pedais estão de forma cômica para a direita. Antes, quando eu estava manobrando, achei que os freios estavam travados, mas era porque eu estava apertando o pedal do freio em vez do pequeno acelerador delicado. A suspensão dianteira está boa e parece ser de duplo A. Agora, este aqui tem a revisão mais recente e a traseira parece razoavelmente estável. Veja bem, eu não forcei muito. Tudo parece um pouco pesado. Parece bem pesado, apesar de ser um carro pequeno, porque os controles têm um certo peso, especialmente a troca de marchas. Mas ele tem um rodar muito bom.
Por dentro não há muito espaço para as pernas, mas não é tão ruim. Ao entrar, você percebe que é um pouco apertado, mas, uma vez acomodado, até que tem espaço suficiente. Agora, eu venho tentando entender o que é que não inspira tanta confiança na dianteira deste carro. Eu não conseguia entender direito, mas acho que agora descobri. É a direção. Ela simplesmente não responde muito bem quando está em linha reta, mas, uma vez que você vira o volante, é como se o carro quisesse compensar demais, continuando a virar mais do que você pretendia originalmente. É algo com que você se acostuma com o tempo e aí não incomoda tanto, mas no começo pode ser um pouco desconcertante. É como se a direção não fosse totalmente consistente no jeito que se comporta. Vamos só fazer mais uma puxada pelas marchas e depois eu resumo o que achei do GT6. O overdrive está desligado. Primeira marcha. Realmente soa bem e você basicamente tem que trocar de marcha a 5.000 talvez até 4.500. Ele não gosta de girar muito alto. Quando você se sente mais confortável com ele, passo a confiar mais. Ainda não é muita coisa, mas estou confiando um pouco mais, ficando um pouco mais confortável com ele. E eu acho que é o tipo de carro que você tem que dirigir a 60% para ele ficar bom. Realmente parece mais um mini GT do que um esportivo puro em muitos aspectos. Então, como resumir o GT6, eu acho que a Triumph tinha um grande sucesso em mãos quando teve esse conceito. Um coupé lindo, pequeno nas proporções, mas com um motor 6 cilindros robusto. Eles poderiam ter feito coisas maravilhosas com ele, e mesmo assim não teve sucesso. Não foi o preço, porque ele foi lançado com um preço acessível. E no estado em que está hoje, não é uma maravilha dinâmica, mas acho que se compara razoavelmente bem a outros carros da época. Talvez um MGB parecesse um pouco mais sólido no geral, mas por esse valor você não teria um motor 6 cilindros. Por que não deu certo? Bem, acredito que os primeiros carros no mercado dos Estados Unidos impactaram muito por serem vistos como perigosos. Não sei o que eles poderiam fazer quanto à mecânica. Esses eram os recursos que tinham na época. E eram, sabe, caras britânicos em galpões, construindo carros. E com as limitações que eles tinham, ainda acho que fizeram um trabalho brilhante. Se eles tivessem um pouco mais de dinheiro para talvez gastar um pouco mais na mecânica, acho que isso poderia ter mudado completamente a sorte da Triumph. Imagine um mini muscle car britânico. Teria sido fantástico. Ainda assim, como clássico atual, gosto muito dele. Obrigado a todos por assistirem e ao Rich por trazer isso hoje. Gostei muito de estar nele. Espero ver todos vocês no próximo vídeo.